bird suit who goes and tells coy, slightly vomitous stories on Letterman. Olá, bem-vindos ao Cinemarden. O tema dessa semana é o novo cinema mexicano, mais especificamente a carreira do cineasta Alejandro González Iñárritu. No atual cinema mexicano, no chamado moderno cinema mexicano, temos 5 cineastas que vêm se destacando nesses últimos 15 anos. O Iñárritu é um deles, temos também o Guillermo del Toro, o Alfonso Cuarón, que ano passado ganhou o Oscar de melhor diretor pelo filme Gravidade, foi o primeiro mexicano a ganhar o Oscar de melhor direção. Temos também Guillermo Arriaga, que trabalhou muito tempo como roteirista e também é diretor agora, e temos o Carlos Reigadas. São nomes importantes, nomes que são donos de uma filmografia muito forte, muito pessoal e muito marcada também pela cultura mexicana. Mas o foco hoje é um deles só, é o Alejandro González Iñárritu, que está agora com seu 5º filme, o seu 5º longa-metragem em cartaz nos cinemas brasileiros e é um dos filmes que maior número de indicações recebeu ao Oscar deste ano. Estou falando de Birdman. Mas vamos recapitular um pouco a carreira do Iñárritu. O Iñárritu começou trabalhando na televisão, depois ele escreveu alguns roteiros e também desenvolveu alguns curtas-metragens junto com Guillermo Arriaga. Desses curtas, desses vários projetos que eles desenvolveram, e isso ao longo da década de 90, eles pensaram 3 histórias desses curtas que eles produziram e juntaram num longa-metragem, que foi o trabalho de estreia dos dois no cinema. Isso foi no ano 2000 com o filme Amores Brutos. Já com esse primeiro trabalho, a dupla chamou a atenção no mundo todo, em diversos festivais. Amores Brutos, que tem um estilo, na época era um estilo extremamente diferente daquilo que as pessoas estavam acostumadas a ver, uma história contada de maneira fragmentada, sem respeitar uma linearidade. Ela não tinha começo, nem meio, nem fim. Eram 3 histórias que iam acontecendo simultaneamente, indo e voltando no tempo e se misturando em alguns pontos, até você perceber que aquelas 3 histórias estavam compondo um grande mosaico. Esse filme recebeu, como eu falei, vários prêmios em diversos festivais pelo mundo e colocou o nome dessa dupla, o Iñárritu como diretor, o Arriaga como roteirista, no mapa cinematográfico mundial. Isso foi no ano 2000. O sucesso desse filme, Amores Brutos, fez com que, já na produção seguinte, eles fossem trabalhar nos Estados Unidos e fizeram, em 2003, o filme 21 Gramas, que segue também uma estrutura parecida com a de Amores Brutos. É uma história que envolve 3 personagens, cada um com seu drama específico, cada um tendo a sua história contada separadamente, de uma forma também não linear, e que gradativamente essas histórias vão se misturando até formar novamente um grande mosaico. O curioso é perceber que em Amores Brutos o âmbito é um pouco pequeno, o espaço geográfico ocupado por essas histórias é um pouco pequeno. Quando você chega em 21 Gramas, esse espaço já se amplia um pouco. De uma certa maneira, isso preparou terreno para o 3º trabalho dessa dupla. Mais uma vez, Guillermo Arriaga no roteiro, Iñárritu na direção. Isso aconteceu em 2006 com Babel, que foi um projeto muito ousado deles na época de manter essa mesma estrutura, com histórias fragmentadas e seguindo em paralelo, e que aos poucos vão se misturando. Só que eles pensaram numa escala muito maior, numa escala global. A história tem, o filme no caso tem várias histórias, uma delas acontece ali numa região da Ásia, ali tipo Afeganistão, uma área assim onde há muitos conflitos. Uma outra parte da história acontece no Japão e uma terceira história acontece no México, fronteira com os Estados Unidos. De uma certa forma, essas histórias vão seguindo separadamente e, aos poucos, vão se misturando.
Não sei se por conta do próprio nome, da própria proposta usada, de qualquer maneira, houve muito atrito durante a produção de Babel entre o Inarritu e o Arriaga. Os dois brigaram feio durante a produção e você já percebe isso no resultado final do filme. O que importa é que essa parceria, que chegava a um terceiro longa-metragem, se rompeu com esse filme e cada um seguiu seu rumo. O Inarritu passou a dirigir também, dirigiu Vidas que se Cruzam, que a gente pode falar disso num outro programa. E o Inarritu, 4 anos depois, dirige aquele que, de uma certa forma, é seu primeiro filme solo, por não ter mais a parceria com o Arriaga. Ele faz Beautiful, que foi rodada em Barcelona, com Javier Bardem no papel principal, e um filme que dividiu muitas opiniões quando foi lançado. Muita gente chegou até a dizer que a grande mente criadora por trás daquela dupla era o Arriaga. Uma vez que o Arriaga não estava mais trabalhando com ele ficou um pouco perdido, não sabia muito para onde ir, e isso foi o que chamou a atenção. Beautiful tem seus momentos, mas comparado com os outros trabalhos dele é um pouco irregular. Deu uma parada e agora, este ano, no caso o filme foi lançado ano passado, mas chegou ao Brasil agora este ano, embalado por ótimas críticas, alguns prêmios e as indicações ao Oscar deste ano. Estamos falando de Birdman, que é o novo trabalho do Arriaga, e é aquele filme que deixa bem claro que, assim como o Arriaga, o Inarritu também é um grande criador cinematográfico. O roteiro é dele também, ele é um dos roteiristas da história, é o diretor. E o mais interessante em Birdman é a conexão que ele faz com muitos aspectos, não só da produção de um filme, mas principalmente da produção de uma peça de teatro. Tem muita metalinguagem, ou seja, quando você usa o meio para falar do meio, mas também por conta de toda uma bagagem que ele traz, de todo um passado que ele traz, que permite conexões com a história. No filme nós temos um ator chamado Regan Thompson, vivido pelo Michael Keaton. Na história do Birdman, no passado, ele foi um ator extremamente popular e muito rico, muito influente, por ter participado de 3 filmes de uma franquia inspirada nas aventuras de um super-herói, no caso o Birdman. E chegou num ponto da carreira dele que ele cansou de fazer esse papel e ele simplesmente se recusou a fazer um 4º filme e sumiu. Apesar de continuar popular, muito lembrado por conta do sucesso grande que os filmes daquele super-herói tiveram no passado, ele agora quer voltar e ele está não só produzindo, como adaptou, como é o ator principal e também o diretor de uma peça de teatro, um texto difícil, denso, um drama muito forte, que ele espera ser o trabalho que vai não só colocá-lo de volta ao mercado, de uma certa forma, mas não só isso, ele não quer simplesmente voltar para o mercado, ele quer ser respeitado como artista. E aí, paralela a toda essa preparação, os ensaios finais para a estreia da peça e os dilemas que ele tem que enfrentar com o resto do elenco, com o seu produtor associado e um misto de assessor direto, com a própria filha, com a ex-mulher, com a namorada, com os outros atores do elenco, tudo isso misturado a uma figura presente o tempo todo na vida dele, que é o alter ego dele, no caso o próprio Birdman, que interage com ele, conversa com ele, e você pode analisar esse filme de várias maneiras. Você pode vê-lo simplesmente funcionando em 2 níveis. Tem o próprio nível real, o que está acontecendo, a forma como ele interage com as pessoas que estão ao redor dele, mas há também a maneira como aquela figura do Birdman, aquela persona do Birdman, influencia e distorce um pouco aquela realidade que ele está vivendo. O filme foi todo feito como se fosse um longo plano sequência, mas segue o modelo que o Hitchcock utilizou em Festim Diabólico. São sequências feitas com uma câmera só, sem corte nenhum, mas claro que tem momentos em que há o corte, mas ele é muito sutil
E o que dá para perceber é que o Iñárritu, quando planejou tudo, pensou previamente como esse filme seria montado depois. Você percebe, quem conhece um pouco de linguagem cinematográfica, percebe facilmente que nada que aparece no filme foi colocado de maneira aleatória, perdida. Tudo tem uma razão de ser e está tudo muito integrado, muito orgânico. A ilusão que você tem efetivamente é que não houve corte nenhum. O filme vai num crescendo assim, alucinante. Ele acontece basicamente todo dentro de um mesmo espaço, ou seja, dentro do teatro, no camarim, na coxia, no palco onde são feitos ensaios. Tem uma ou outra cena externa, a maioria das cenas se concentram nesses três ambientes e a câmera não para nunca, é o tempo todo se movimentando, assumindo posições quase que assim impossíveis de imaginar, mas tudo com um dinamismo, com um vigor, com aquele desejo de alcançar o supremo, o alto, assim como o Birdman quando voa. E o final é dos mais poéticos que você poderia esperar numa história dessa. Não vou dizer aqui como é que o filme termina, nem vou revelar de antemão a minha interpretação, porque pode induzir as pessoas a entenderem assim. Eu prefiro que cada um, ao assistir, tenha a sua própria interpretação. Mas eu volto a frisar que Birdman, assim como o Regan Thompson, que é o ator do filme, o Michael Keaton nesse, que talvez seja o grande papel da sua carreira, que periga até não ganhar o Oscar, porque a academia é sempre muito sentimental na hora da premiação, se tem um ator que interpreta alguma personagem histórica, e no caso nós temos esse ano o Eddie Redmayne fazendo o papel do Stephen Hawking. É um papel correto, mas olha, com todas as escusas, ele perde feio para o vigor, para a entrega, para toda essa força da natureza que é o Michael Keaton em Birdman. E Birdman deixa claro de uma vez por todas que o Iñárritu é efetivamente um grande criador cinematográfico. E se algumas pessoas ainda acreditavam que ele durante muito tempo viveu sob a sombra do Guilherme Arriaga, Birdman prova que, de uma vez por todas, ele se livrou dessa sombra. Até o próximo Cinemarden. Are you afraid people will say you're doing this play to battle the impression that you're a washed-up comic strip character? Absolutely not. That's why 20 years ago I said no to Birdman 4. Birdman 4? You do Birdman 4? Face it, Dad. You're doing this because you're scared to death, like the rest of us, that you don't matter. Now you're about to destroy what's left of your career. We should have done that reality show they offered us. Shut up. You know I'm right. Shut up. You're so annoying! Hey, why don't you try to rest a little bit? Don't you get it? You were the original, man.